Então isso está em Isaías 45:18. Aqui mostra claramente que a intenção de Deus era fazer com que a terra estivesse sempre habitada. Então no Gênesis 1:1 para o Gênesis 1:2 percebemos que algo ocorreu. O estar e tornar-se em Gênesis 1:2 deve ser mais adequadamente interpretado com o significado de tornar-se. O verbo hayá, ele tem 3 significados: ser, estar e tornar-se. Então, em Gênesis 1:2, ele teria que ter um melhor entendimento se ele fosse traduzido como tornar-se, ou seja, a terra tornou-se sem forma e vazia, em caos e vazia. Por quê? Porque ali houve a queda dos anjos. E no princípio criou Deus os céus e a terra perfeitos. Esse seria, o verdadeiro conceito. Mas por que eu estou comentando sobre isso? Porque no Gênesis 1:2 fala que o Espírito de Deus, ele estava sobre essas águas. E o que tem isso em relação à Atlântida? Nós sabemos que o universo, dentro de todas as culturas gerais, ele era entendido como as águas primordiais. E que Deus ele criou céus e terra dentro dessas águas primordiais, desse oceano primevo. E percebendo que ali houve a queda dos anjos, e de repente percebemos que a terra se tornou sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava sobre essas águas do caos. Por isso que as culturas antigas, como a cultura grega, diz que o caos são como águas infindáveis. E aí eles entendem que este foi o primeiro Deus e que as coisas surgiram do caos, mas não. Deus ele cria as coisas perfeitas. Então houve também uma grande inundação nesses mundos, nesses lugares onde Deus ele criou os céus e a terra, onde os filhos de Deus, os seres angélicos, eles estavam. Então ali foi a grande primeira inundação. Ali é o qual essas lendas antigas, elas remetem à antiga Atlântida, que na verdade seria o antigo reino dos céus dos filhos de Deus, dos quais eles se rebelaram contra o Altíssimo e tudo se tornou em caos e houve a grande primeira inundação dessas águas primordiais. Então ali há um segredo em Gênesis 1:1 para Gênesis 1:2. O verdadeiro primeiro caos em relação à água, um dilúvio, onde essas terras primordiais, elas foram engolidas por essas águas. Então, no Gênesis, nós percebemos no capítulo 1 que Deus ele começa a recriar as coisas, a organizar as coisas. Esse é o verdadeiro conceito, e conceito que a religião ela não ensina para você. Os teólogos não ensinam. E inclusive nunca explicam quando foi a queda dos anjos. E o porquê tantas mitologias e lendas remetem a uma terra, a um mundo onde haviam seres de bondade, de muito poder, e que eles foram engolidos por águas. E esse padrão, ele se repete após a queda do homem no Éden. Ele se repete também ocorrendo no dilúvio universal que nós conhecemos de Noé. Só que ele foi prometido pelo próprio Criador que isso não ocorreria novamente. E isso ocorreria apenas um último fim de ciclo, mas agora com fogo. E isso será na volta do Messias. Então fiquem com esse estudo, espero que tenha sido de informação. Se houver a necessidade, ouçam novamente, procurem essas passagens bíblicas e estudem. E esses são os segredos do que eu entendo como a verdadeira Atlântida, o antigo reino dos filhos de Deus, antes que o próprio dilúvio de Noé. A correta tradução seria o seguinte: porque a terra tornou-se vazia ou não preenchida, porque houve uma guerra celestial. Então, voltando, pessoal, Elohim encheu ou preencheu o homem
com a sua imagem. Com a sua imagem, ele encheu. Ele os encheu, ao homem e à mulher. Interessante, né? Quando a gente começa a entender o real sentido dessas palavras. A palavra hebraica traduzida como imagem, ela é Tzelem, 6754 no Strong. Significa um esboço de uma sombra, uma representação, ou uma imagem do original, uma cópia. Uma vez que Deus formou o homem, ele preencheu de uma representação de si mesmo, de algo existente, de acordo com esse versículo. E inclusive a sua imagem é masculina e feminina. Ou seja, tanto a mulher como o homem, eles são a imagem de Deus. Porque Deus ele também tem sua contraparte feminina. Nós ficamos à vontade chamando Deus de Ele e atribuindo atributos masculinos a Ele. Mas o fato é que Ele é homem e possui sua contraparte feminina também. Não só de aparência, mas na função. Um exemplo disso é na palavra Shaddai, que podemos traduzir como seios. E nós sabemos que o homem não possui seios. O termo famoso que nós damos a Deus de El Shaddai, ela também tem sentido de seios. Isso é algo que não explicam para você. Continuando o foco sobre a pré-existência. Nós somos do Éden antigo. Essa terra e esses céus criados, eles são as dimensões superiores que Deus habita, e o Éden anterior que nós vivemos. Nós podemos chamar de Éden número 1. Incrivelmente, esse Éden, essa parte caída dessa guerra celestial, ela está relacionada com este mundo material onde nós estamos aqui, para a qual Satanás e seus anjos também foram atirados. Em Isaías 63:16 diz o seguinte: Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Essa palavra antiguidade aqui é 5769, Olam, que significa longa duração, antiguidade, eternidade. Então Deus ele é nosso Pai, portanto somos filhos dele, e aqui está usada a palavra Olam. E mesmo que a Escritura diz que somos criaturas, isso não quer dizer que nós não somos filhos, tá? Mas somos seres que fomos gerados, nascidos dele, de algo existente e que ele deu independência para você. Então note o quão você é importante, o quão cada ser é importante, principalmente nós, que somos a imagem e semelhança de Deus. Em Salmo 74:2 diz o seguinte: Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança, que remiste, deste monte Sião em que habitaste. Salmo 74:2. A palavra aqui usada, antiguidade, é Kedem, que é 6924, que significa o Éden anterior, anteriormente, leste. E interessante que o Éden, quando ele é recriado após essa queda, que é descrito em Gênesis, no capítulo 1, ele está vinculado a um mundo espiritual. A palavra Kedem, você pode sempre traduzi-la e entendê-la como uma espécie de mundo vinculado a esse espiritual. Não à toa, Deus diz o seguinte: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste. Este leste é a palavra Kedem. E ali colocou o homem que formara. Ou seja, esse Éden que nós não enxergamos e que Adão e Eva foram expulsos e que nós iríamos nascer nesse Éden recriado, regenerado. Então justamente esse Éden, ele é vinculado ao mundo espiritual e eles foram expulsos, e é por isso que nós não vemos esse Éden. Porque esses lados do leste estão vinculados, mostrando que essa parte edênica recriada, que nós poderíamos chamar de segundo Éden, em que o homem, em que são colocadas criaturas e que o homem é colocado, ali está relacionado ao quê? A um mundo espiritual. E é por isso que Adão e Eva, eles perderam esse acesso. Em Jó 8:9 diz o seguinte: Pois nós nascemos ontem, e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. A palavra usada no dicionário Strong é 6738,
fizeram. Jó 8:9. E aqui, novamente, também é usada uma palavra chamada antiguidade, que é a palavra temor, que é 8:543. Ou seja, pois nós nascemos na antiguidade e não sabemos nada. Então, quero ressaltar aqui o seguinte: fomos criados primeiro em espírito. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, como nós vimos, significa que Deus moldou. E ele moldou o quê? O espírito do homem que estava com Deus. Não significa que ele começou a existir naquele momento. Assim como mostramos que o real entendimento é que Deus preencheu aquele corpo moldado, um avatar, né, como é definido pela cultura oriental. Podemos dizer, inclusive, um boneco, né? Essa parte corpórea física, ela é preenchida com o Espírito de Deus. Isso é muito profundo. Ou seja, um ser autoexistente, mas que Deus, ele ativa ou desativa. É ele quem tem o poder de que você não tenha essa independência, que você esteja morto ou que você esteja vivo. Em Ezequiel 10:20, é falado sobre os seres viventes, sobre os querubins, que inclusive guardam, e essa é a mesma função que Adão tinha, mostrando que nós somos relacionados aos seres viventes, e esses seres viventes de Ezequiel 10:20 são seres angelicais. Por isso que é dito que o homem é um ser vivente. Quando existe a passagem em Gênesis 3 que fala sobre a serpente, que é chamada de Nahash, e a tradução correta seria o sedutor, e está falando sobre Satanás. E não quer dizer que Deus criou um ser vivente malicioso. Mas, como Satanás ele tinha caído, e quando houve a recriação no Gênesis, Satanás ainda tinha acesso a esse segundo Éden, porque ele estava aqui no primeiro Éden. Então ele tinha acesso espiritual ainda nesse Éden, porque o homem foi colocado nesse segundo Éden recriado. E é por isso que é mencionado sobre a serpente ali. Não significa que Deus tinha feito um animal mau, um animal malicioso, ou algo do tipo, como alguns teólogos de plantão ainda insistem em dizer e trazer essa ideia caricata de que um animal ele tem conceito moral e ainda foi criado de maneira pecaminosa pelo próprio Deus. E isso não significa também que Deus criou a Satanás, ou seja, a serpente, mal. Mas como nós sabemos, ele caiu. E por isso que ele estava ali, ainda tendo acesso ao Éden e tentando ao homem e à mulher. Ele ainda era o ser que faria esse teste. Nossa pátria, então, como eu disse, ela era esses céus e terra do Gênesis 1, e por isso em Filipenses 3:20 diz o seguinte: mas nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vale lembrar que as pessoas hoje têm apregoado muito que nós herdaremos a terra. E existem versos que falam de herdarmos a terra. Mas que terra é essa? É aquilo que a Escritura diz: nova terra, novos céus e nova terra. Ou seja, haverá uma fusão dessas dimensões. Não quer dizer que nós estaremos nesse plano físico aqui para sempre. Nesse primeiro Éden caído, do qual será queimado, e ficou com Satanás. Por isso que esse reino jaz no maligno. Em Efésios 1:4 diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, que fundação do mundo é essa? A recriação. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, ele nos elegeu para que nós viéssemos aqui e mostrássemos santidade. O que significa santidade? Seria não contaminação. Não escolha de coisas que não são do padrão de Deus. E isso tem a ver com nossa espiritualidade, nosso comportamento, nossa conduta. É por isso que é dito que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, porque nós estávamos lá. Em Jeremias 1:5 diz o seguinte: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Por que antes que saísses da madre? Porque Deus conhecia Jeremias, tinha tido contato com ele, e ele veio com esse tipo de missão, encarregado de fazer isso, de ser um profeta às nações.
Em Romanos 8:29 diz claramente: porque aqueles que de antemão conheceu, ou seja, somos nós, também os